Então, o assunto de hoje é a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos ela é uma verdade antiga. A Bíblia vem falando lá em Hebreus, né? O escritor de Hebreus vai falar o porquê que Abraão de fato ia matar o seu único filho. E é interessante o que ele diz, né? Explicando aquela passagem de Abraão em matar Isaac. Diz assim: pela fé, Abraão, sendo provado, ofereceu Isaac, sim, ia oferecendo o seu unigênito àquele a quem recebera as promessas e a quem havia sido dito: em Isaac será chamado toda descendência, julgando que Deus era poderoso para o ressuscitar dos mortos, como em figura o recobrou. Ou seja, Abraão, cara, no começo da Bíblia, né, ele de fato ia matar o seu filho porque ele já tinha o entendimento da ressurreição dos mortos. Então a gente vê que a ressurreição dos mortos não é um assunto novo que apareceu em Jesus, né, que Jesus foi o cara, o primeiro a ressuscitar dos mortos, ou uma coisa que só aconteceu na época de Jesus. Né? Na verdade, Abraão já cria na ressurreição dos mortos. Outras pessoas do Antigo Testamento também criam na ressurreição dos mortos. É o caso de Davi. Davi escreveu no Salmo 116, versículo 9 e 10 o seguinte. Deixa eu só abrir aqui. Ele chegou a escrever assim: portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha alma. Também a minha carne habitará em segurança, pois não deixará a minha carne no céu ou no inferno, nem permitirá que teu santo veja corrupção. Você pode pensar, não, Abraão, Davi está falando sobre ele mesmo. Não. Lá em Atos 2:31, Pedro, inspirado pelo Espírito, ele começa a dizer que, na verdade, Davi estava profetizando sobre a ressurreição de Jesus. Então você vê que Abraão falou sobre ressurreição, na verdade, cria a ressurreição. Davi cria na ressurreição, né, de Jesus. A gente vai ver que o livro de Daniel, a gente conhece mais o livro de Daniel pelas histórias da cova do leão, né? Daniel na cova do leão, e o leão foi, não comeu ele, daí saiu da cova. Mas o livro de Daniel em si, ele é um livro completamente profético, completamente voltado para os últimos dias e fala bastante a respeito da ressurreição dos mortos. Se você for ler Daniel, por exemplo, 12:2, ele falando a respeito de as pessoas ressuscitarem do pó da terra. Então, o que eu quero dizer é que a ressurreição dos mortos não é uma verdade nova que apareceu com Jesus. A ressurreição dos mortos já era crida desde o Antigo Testamento, desde a época de Abraão. A gente já vê essa fé na ressurreição dos mortos. Né? Aí você pode pensar, e como é que a gente vai ressuscitar naquele corpo de The Walking Dead, naqueles corpos de zumbi? Não. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 42, Paulo vem dizendo qual é o corpo que a gente vai ressuscitar. Né? Capítulo 15, versículo 42, Paulo vem dizendo assim: assim também a ressurreição é ressuscitado em incorrupção, semeia-se em vergonha, é ressuscitado em glória, semeia-se em fraqueza, é ressuscitado em poder, semeia-se um corpo animal, é ressuscitado um corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. O que Paulo quer dizer é o seguinte: olha, não se preocupe com relação à ressurreição dos mortos. Você não vai ressuscitar como um zumbi, Não, você vai ser ressuscitado em glória. Semeia-se em vergonha, ressuscita-se em glória. Né? Havia até quem não cresce, que era o caso dos saduceus. E Jesus ia dizendo, olha, você não crê em ressurreição dos mortos, ou não saber como se dará a ressurreição dos mortos, porque eles estavam dizendo que se uma pessoa casa várias vezes, de quem ela seria a esposa. Jesus disse, olha, você falar sobre não crer ou não saber como se dará é você não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Porque nas Escrituras vem dizendo como se dará a sua ressurreição. E o fato de você não acreditar é porque você desconhece quem é Deus. Cheio.